Quantos de vocês acreditam que grande parte das crises que nós vivemos hoje em nossa sociedade, ela pode ser resumida à mesma causa raiz, que é liderança? E se a gente acredita nisso, quantos de vocês não concordam que a gente tem que fazer algo a respeito para melhorar a qualidade daqueles e daquelas que nos lideram? Bem, meu nome é André Conerro e nesses meus últimos 20 anos de carreira, seja no mundo executivo, seja empreendendo, seja até na academia, um padrão me acompanhou nessa minha jornada. E esse padrão, que na minha interpretação deveria ser a exceção e não a regra, é a mediocridade daqueles que nos lideram. E algo que eu me pergunto é que a gente está falando daquelas pessoas, daquelas posições que deveriam nos inspirar, aquelas pessoas que deveriam nos motivar e nos levar para um futuro melhor. Então eu acho que é justo a gente não só exigir, mas também trabalhar para que a gente aumente a qualidade dessa liderança. Mas eu encontrei esse tipo de perfil em toda a minha carreira, só que, de novo, foi raro. Tão raro que eu os apelidei carinhosamente de liderança aurora boreal. Muito difícil de ver, muito difícil de explicar e até de prever, mas, cara, quando você está diante de uma aurora boreal, quando você está à frente de uma liderança excepcional, é indubitável que você está na frente de um fenômeno da natureza. Tem algo a ver com como você se sente, tem algo a ver com o tamanho que você se sente quando você está perante esse tipo de liderança. E com essa reflexão, eu tirei do armário o meu aposentado jaleco de biólogo, porque apesar de ter trabalhado em empresas e hoje estudando em empresas, eu sou um biólogo de formação. E essa foto, ela me recorda que o tempo passa, e que bom que ele passa nesse caso. E nós, biólogos, que somos cientistas, a gente acredita que é justamente a passagem do tempo o grande juiz daquilo que funciona, daquilo que não funciona. O tempo, ele evidencia com uma clareza brutal, depois de centenas de milhares de milhões de anos de subsequentes iterações, a forma e a função que melhor se adapta ao ambiente. Só que nós, humanos, a gente esquece. E a gente tem um negócio que chama arrogância. E a gente acha que pelo breve período de tempo que a gente passa por essa terra, a gente vai adquirir conhecimentos que superam, se igualam ou até superam essa biblioteca chamada natureza, essa biblioteca chamada universo. Mas a gente faz isso para algumas ciências, né? A gente olha a forma, a gente olha a função e convida para a inovação tecnológica. Então, se isso é verdade para ciências como física, química e até a biologia, cara, por que não para a ciência da liderança? É essa a proposta que eu faço, porque se a gente entender os líderes aurora boreais, o que eles e elas têm de comum, talvez a gente possa ensinar, inspirar essa nova geração que vem por aí. E eu queria trazer para vocês 3 grandes aprendizados de 3 singelas histórias que eu tive simplesmente deixando a minha arrogância de lado, baixando a guarda e deixando essa biblioteca da natureza me ensinar. E a primeira lição é sobre contexto. Parem e pensem quem foram os grandes professores, as grandes professoras que vocês já tiveram. De qualquer matéria, disciplina, escola, qualquer tempo, não importa. Eu não sei responder por vocês, mas na minha história, os melhores professores, as melhores professoras foram aqueles e aquelas que investiam mais na forma de passar o conteúdo. Ele é importante ainda, o conteúdo, mas a forma, o contexto. E o que eu percebo é que esses professores, e lembrando que professores são líderes e líderes também são professores, eles entendem que as potências já são inatas nossas do ser humano, e o trabalho deles e delas é investir no contexto para que essas pessoas ascendam e expressem essas potencialidades. E essa lição para mim ficou tão clara, com um negócio tão bobo, que eu estava na Amazônia e eu me deparei com uma castanha do Pará.
Só que foi uma castanha do Pará que ela estava no bioma que ela pertence. E na frente dessa castanha do Pará estava a mãe dela, que era essa castanheira maravilhosa, com dezenas de metros de altura. E eu fiquei abismado com aquele ser magnífico em pensar que aquele ser gigantesco, uma castanheira, ela nasceu como uma sementinha de castanha. Só que ela caiu no contexto correto. Ela pôde expressar toda a potência dela. Porque essa mesma semente, com a mesma potência, com o mesmo potencial, se colocado no contexto errado, num contexto que a limita, ela vira no máximo um bonsai, que sim, tem a sua beleza estética, mas que tem uma tristeza envolvida na minha interpretação que ela não desenvolveu no máximo da sua potência. Contexto. Líderes incríveis investem no contexto. A segunda lição é sobre pedras fundamentais. Eu tenho um grupo de amigos que todo ano a gente se encontra para algum destino de aventura nessa terra. A gente vai para um lugar de natureza para fazer geralmente um trekking ou uma escalada, e há alguns poucos anos nós fomos para o Kilimanjaro. O Kilimanjaro é um vulcão inativo, ele fica na Tanzânia, no norte da Tanzânia, no sul do Quênia, lá na África, é um dos 7 picos do planeta. E a beleza da escalada do Kilimanjaro é que não é nada técnico, é só um grande trekking. E na base dessa montanha tem literalmente leões, zebras, elefantes. A gente está na savana africana. E lá no topo do Kilimanjaro, a 6.000 metros de altitude, temperaturas abaixo de zero, tem glaciais. Tem gelo com dezenas de metros de altura que nunca derretem. Gelo na savana. E esse paradoxo é muito incrível, porque quando a gente começa a jornada, a escalada do Kilimanjaro, a gente começa num bioma que é muito semelhante a uma mata tropical. É quente, é úmido, as árvores são pujantes, os animais são abundantes, é barulho de inseto, barulho de pássaros, pequenos mamíferos. A gente percebe que a vida ela não precisa se esforçar muito para se reproduzir nesse ambiente, porque o recurso é abundante. Aí, conforme a gente vai subindo e ascendendo na altitude, aquelas árvores, uma vez grandes, elas dão espaço para arbustos menores, arbustos com caules mais retorcidos. Os animais, uma vez frequentes, eles agora são menos visíveis. E é uma clara evidência de que, caramba, o ambiente está ficando escasso, o ambiente está ficando duro e a vida está tendo que ser inventiva para prosperar e para ter uma continuidade. E quando a gente passa de 5.000 metros de altitude, é um vazio demográfico. Não tem mais um ser vivo, exceto quem chega até lá. É um silêncio assustador, principalmente para nós, ou parte que moramos em São Paulo, exceto pelo barulho da nossa bota no cascalho. O resto é silêncio. E nesse ambiente, eu encontrei um pequeno arbusto, singelo é verdade, mas improvável, porque não era para ele estar lá, naquela altitude. E eu percebi que ele só existia nesse lugar pela presença de uma pedra. Essa pedra protegia esse arbusto de intempéries da natureza, de ventos, de temperatura, e ela também ajudava, enfim, condensar o orvalho para servir de nutrição para esse pequeno arbusto. E para mim, nesse lugar, ficou evidente de que liderança é exatamente sobre isso. Liderança é sobre ser uma pedra fundamental. Porque uma coisa é certa, o ambiente vai ficar duro, o ambiente vai ficar escasso, vai ter crise. E é nesse cenário que liderança é mais importante. Porque liderança serve como uma âncora, uma certeza de que o amanhã ele pode ser um pouquinho melhor que hoje. Líderes incríveis são pedras fundamentais. E a terceira lição é sobre polinização. Porque tão improvável quanto esse arbusto que floresceu naquela altitude, tinham abelhas. Mais improvável do que o arbusto em si. E as abelhas ensinam algo fantástico, porque a abelha na busca do recurso, do pólen, do néctar, para a sua subsistência e também para a perenidade da colmeia, ela poliniza. E alguns pesquisadores, cientistas, falam que se não fosse a existência desses animaizinhos, talvez a vida nesse planeta fosse inviável. A abelha, na busca do recurso, poliniza. E eu percebo que isso é uma regra universal, um vem junto com o outro.
E líderes excepcionais entendem isso. Então, líderes excepcionais, eles focam na polinização. E elas, quando focam na polinização, têm a certeza que o recurso vai vir, porque é indissociável, é a regra do universo. Então, uma polinização, como uma metáfora, como um paralelo, como uma figura de linguagem para a gente elevar mais pessoas. E cada vez mais que eu exerço liderança, cada vez que eu estudo mais sobre liderança, cada vez que eu entro em contato com líderes incríveis, eu tenho essa clara percepção que liderança é um jogo sobre elevar o máximo possível de pessoas no caminhar. É sobre fazê-las sentirem a melhor versão delas mesmas. Gente, sejam líderes excepcionais. Muito obrigado. Foi um prazer.